Esta apresentação é parte da disciplina de Metodologia Científica do mestrado em Computação Aplicada da Unipampa e Embrapa Pecuária Sul. Neste vídeo, vai ser apresentado como usar a inteligência artificial para auxiliar no processo de revisão de literatura, através da ferramenta ELICIT. Para acessar o site da ferramenta, o endereço é elicit.com. Entrando lá, primeira atividade seria fazer o cadastro na disciplina para obter um usuário e senha. Nesse caso, eu já tenho usuário e senha. Vou entrar na opção Sign In. Vou logar com a minha conta do Google. E aí está aberta a ferramenta. A ferramenta ELICIT é uma aplicação baseada em inteligência artificial voltada para auxiliar na pesquisa acadêmica, principalmente no processo de revisão de literatura científica. ELICIT usa modelos de linguagem para responder perguntas com base em artigos científicos. Em linhas gerais, essa ferramenta vai permitir buscar artigos relevantes com base em uma pergunta de pesquisa, extrair automaticamente resumos, métodos, amostras, resultados e conclusões dos artigos, ajudar a organização e análise da literatura científica de forma rápida e filtrar resultados por características como tipo de estudo, população, entre outros. O ELICIT é especialmente útil para pesquisadores que precisam revisar muitos artigos em pouco tempo, oferecendo uma alternativa mais eficiente ao uso manual das bases como PubMed e Google Scholar. Então, para iniciar o processo dentro da ferramenta ELICIT, o que eu devo fazer é, nessa tela inicial, colocar a questão de pesquisa. Então, vou colocar aqui uma questão de pesquisa, por exemplo, como posso usar inteligência artificial na pecuária. Então, coloquei aqui a minha questão e o ELICIT está avaliando a qualidade da minha questão. Nesse caso, o ELICIT recomenda adicionar alguns elementos na minha busca, na minha questão, para melhorar a qualidade dos resultados. Então, neste caso, ele dá 3 sugestões aqui: especificidade, aplicação e tecnologia. No caso de eu parar com o mouse sobre especificidade, ele dá uma sugestão, que é como a inteligência artificial pode melhorar o monitoramento da saúde e produtividade do gado em fazendas de grande escala. Então, ele incluiu detalhes mais específicos na minha questão de pesquisa. Importante salientar que isso é apenas uma sugestão dele e eu posso adequar essa sugestão de pergunta de pesquisa de acordo com a minha necessidade. Uma outra sugestão que ele dá é em relação à aplicação. Eu poderia agregar uma aplicação na minha questão de busca. Então, parando com o mouse em cima da aplicação, ele sugere que eu informe uma questão do tipo: quais são os impactos econômicos da implementação de sistemas de inteligência artificial para previsão de reprodução e manejo de rebanhos de bovinos. E por último, uma terceira sugestão que ele dá é em relação à tecnologia. Parando com o mouse em tecnologia, ele sugere eu analisar a seguinte questão: de que forma algoritmos de machine learning podem otimizar a nutrição e o bem-estar animal na pecuária moderna. Então, algumas vezes, ao inserir uma questão de pesquisa, o ELICIT vai dar algumas sugestões de como melhorar essa questão. Eu tenho um outro problema que eu quero tentar utilizar a IA, e esse meu outro problema. Bom, aqui eu vou incluir então uma outra questão de pesquisa aí, que seria como posso usar o sensoriamento remoto para monitorar o crescimento de árvores em um ambiente de integração lavoura-pecuária-floresta. Nesse caso, o ELICIT já disse que a minha pergunta está muito boa, ou seja, ele não tem dicas que possam aprimorar a minha pergunta de acordo com a inteligência artificial. Então, nesse caso aqui, eu vou mandar continuar para o próximo passo. Então, na sequência aí,
o ELSIT já identificou para mim alguns artigos que são correlatos com o meu tema, mas uma parte muito interessante é esse resumo que ele dá dos 4 principais artigos que ele encontrou. Então, dentro desse resumo, ele está falando do sensoriamento remoto, ele também está falando de integração lavoura-pecuária, como monitorar esse ambiente ao longo do tempo, fala de índices de vegetação como NDVI e está fazendo uma análise bem coerente em relação à minha pergunta de pesquisa. Então, na sequência, aí, dentro desses vários artigos que ele colocou aqui para mim, que eu estou analisando aqui, ele está gerando um resumo, onde nesse resumo a gente tem o nome do artigo e o abstract. A gente ainda pode incluir novas colunas, por exemplo, as principais descobertas do artigo, a metodologia utilizada pelos artigos e etc. E ainda está me dizendo aqui que se eu quiser mais colunas eu tenho que pagar a versão premium. Então aqui ele novamente colocou os artigos aqui para mim com as diferentes colunas, ele incluiu então mais a coluna de principais descobertas e metodologia do artigo, tá? Eu posso analisar, tem ainda a possibilidade de eu mandar abrir o artigo aqui, mas aí a gente vai para o próximo passo então. Então nesse ponto aqui ele pede que eu selecione dos artigos que ele encontrou quais estão melhor correlacionados com o problema que eu estou trabalhando. Claro que isso aí exige uma leitura preliminar nos resumos dos artigos, mas eu estou selecionando aqui apenas alguns artigos dos que ele encontrou para mim. E aí eu vou pedir para ele ir ao próximo passo. No próximo passo eu posso gerar uma tabela com os principais artigos que foram encontrados, então eu vou selecionar essa opção aqui e ele está gerando para mim logo abaixo aí na sequência a tabela e eu ainda tenho a possibilidade aqui de nesse relatório incluir mais algumas colunas. Então vou selecionar todos os artigos aqui, vou pedir para ele incluir, por exemplo, a intervenção que foi utilizada, ele incluiu a coluna aqui para mim e vou pedir para ele incluir também as limitações. Então ele está gerando esse resumo aí para mim com essas características. Dado que eu selecionei todos esses artigos aí, ele está fazendo a análise aqui dos artigos e completando aqui os campos adicionais que eu pedi. E na sequência, ao concluir essa atividade, eu posso partir para o próximo passo aqui então. E como o próximo passo que ele me dá, na versão paga, ele tem a possibilidade de eu conversar com os artigos, fazer perguntas que serão respondidas nos artigos, ou também de gerar um resumo dos resumos dos artigos, além de eu poder pegar e extrair dados de papers que eu vou poder fazer o upload e outras possibilidades. Mas no geral isso aqui é o recurso que a ferramenta ELSIT tem disponível para automatizar, para otimizar o meu trabalho dentro de um processo de revisão de literatura. Salientando sempre que a ideia não é que a IA substitua o trabalho humano, mas que ela seja um auxiliar, a gente utilizar isso aqui como suporte para nos ajudar no processo de revisão de literatura. Então, logo em seguida a gente vai ter disponíveis aí no canal alguns outros vídeos mostrando o uso de outras ferramentas de IA no processo de pesquisa científica. Até mais!